Ok, pessoal, então nesse bloco conversamos um pouquinho ainda, né, sobre algumas outras traduções atuais, modernas, né, digamos assim, contemporâneas, melhor dizendo, né, da Bíblia em português. A gente falou algumas Bíblias já, né, que se tornaram bastante usadas, né, pelo cristianismo, sobretudo o cristianismo católico. Né, menciona um pouquinho a Bíblia, né, da chamada tradução da CNBB para o cristianismo católico, né? A primeira feita em 2001, né? Comemorativa dos 50 anos, né? Da Conferência Episcopal, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? E que já está agora na sua terceira edição, né? Foi feita o ano passado, né? 2019. A primeira tradução foi bastante lacunosa, digamos assim, né? Em 2001 eu ainda estava basicamente terminando a teologia. O meu professor de Bíblia simplesmente falou que não era para gastar dinheiro não, que se tivesse gastado dinheiro era para jogar no lixo. A primeira edição, a primeira tradução da CNBB foi muito criticada, né, por vários biblistas, né, aqui no Brasil, etc. E depois fizeram revisões que melhoraram um pouco, né, a segunda edição, e agora a terceira edição de 2019. E a equipe, eu conheço praticamente todos os membros, né, da equipe que fizeram essa tradução, que é uma equipe muito reduzida, 4 ou 5 pessoas, bem da verdade, né, com outros 2 ou mais colaboradores, não sei, né, vários deles são bispos, né, Dom Paulo Jackson, né, que foi meu colega lá no Instituto Bíblico. Moramos juntos na mesma casa ainda, né? Ele fazendo doutorado na Gregoriana e eu no mestrado no Instituto Bíblico, por exemplo, fez parte. Né? O padre Luiz Henrique Eloy, né? Que fez ele e o padre Cássio Murilo, são os únicos 2 brasileiros que fizeram doutorado no Pontifício Instituto Bíblico. Então, eles têm competência linguística para isso. Esses 2 ali têm uma competência nessa parte, né? A irmã Clara da PUC do Rio também fez parte da equipe, né? Konings, etc. Outros por ali que fizeram parte da equipe e fazendo esta mais revisão do que propriamente tradução, né? Porque é uma equipe muito reduzida. Se esse pessoal realmente tivesse pegado os livros, todos eles, de ponta a ponta, original, na língua original de um lado e a caneta e o papel em branco na outra, estava muito longe de traduzir essa Bíblia. Quer dizer, uma boa tradução requeriria uma equipe um pouco mais ampliada, né? E aí não passar de um livro para cada tradutor, de preferência, né? Gente competente que seja especializado em cada livro da Bíblia para poder gastar tempo, olhar, né, as variantes textuais, né, ver as questões, né, também de interpretação, etc. Então é uma equipe bastante reduzida, mas realmente ficou uma Bíblia razoável, né? Não ficou ruim não. Mais do que uma tradução, me parece que foi uma revisão de traduções precedentes para dar uma melhorada. Essa aqui é a situação, né? Uma das coisas que melhorou um pouquinho, por exemplo, né, com relação, né, à Bíblia de Jerusalém, por exemplo, lá no livro do Gênesis, né, quando se traduz a respeito, né, do material com o qual Deus fez Adão, né, no segundo relato da criação, a Bíblia de Jerusalém diz que Deus modelou o homem com a argila do solo. A argila do solo. Esse termo afar em hebraico significa pó. Pó, argila, outra coisa, né? Tudo bem, aqui colocou argila, mas depois, quando Deus dá a sentença para a serpente, né, né, o Satanás que enganou o casal aqui para, né, desobedecer o mandamento, Deus amaldiçoa a serpente e diz, né, caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira. Mas em hebraico é o mesmo termo, afar. Então lá foi traduzido, né, no capítulo 2 de Gênesis, né, versículo 7, foi traduzido como argila. Agora foi traduzido como poeira, no capítulo 3, versículo 14. Né, e depois,
no final do capítulo 3, quando Deus diz à humanidade pecadora, né, sobre a morte que entrou no mundo, né, tu és pó e ao pó voltará, passa para pó. Então o mesmo termo em hebraico, né, traduzido primeiro como argila, depois como poeira e depois como pó. Quer dizer, em português são 3 termos diferentes. E aí, se você lê na Bíblia de Jerusalém, dificilmente você liga uma coisa com outra. Porque são vocábulos diferentes. Mas em hebraico é o mesmo termo. Então, necessariamente, se você lê em hebraico, você liga as coisas. Ou se uma tradução precisaria definir, né? Quer dizer, se você escolhe um vocábulo em português para traduzir certo termo, você mantém aquele mesmo vocábulo quando o mesmo termo ocorrer. Isso, por exemplo, fez a Bíblia, a nova Bíblia aí da edição da CNBB, né? Colocou sempre pó. Então Deus formou o homem do pó da terra e não da argila. Deus diz à serpente, maldita és, comerás pó. Depois tu és pó e ao pó voltará. Então isso, veja, facilita, né, um dos, né, elementos positivos, digamos assim, que facilita para você, né, digamos, ligar as coisas mais facilmente, né? De outro lado, você tem também deslize, cai de lá, né? O cântico do Magnificat de Maria, né? Ela diz, né, louva e exulta a Deus, a alma engrandece o Senhor, porque olhou para a condição humilde da sua serva. Condição humilde. Traduz um termo grego, né, tapeinosis, que literalmente significa pequeno, pequenez. E, no meu parecer, né, menos com ameaça de biblista, o termo é muito importante que seja pequenez, né, porque faz parte de uma teologia fundamental do ensino de Jesus. Só os pequenos entrarão no reino de Deus. Se não vos tornardes pequenos como crianças, tapeinosis, não entrareis no reino de Deus. E depois Jesus diz também, né? Aprendei de mim porque sou não manso, tapeinosis, sou pequeno e humilde de coração. Tapeinosis. Então veja, essa vinculação linguística é muito importante, que faz parte de um elemento, né, de um eixo teológico fundamental do Novo Testamento. Aí você fala, condição humilde. Fulano é de condição humilde. O que você pensa? O cara tem uma bicicleta velha, né? Tem onde cair morto, etc. Tem nada que ver. Tem nada que ver essa situação, né, de condição humilde nesse aspecto aí. Quer dizer, então, eu acho que uma pequenez cairia muito bem, uma tradução mais literal que morde, né, de cheio no eixo teológico, né, da pregação de Jesus. Então, assim, traduções, né, tem vantagens e desvantagens, né, são tradutores, né, quem lê os textos nas línguas originais, né, tem sempre as suas, né, opiniões de cá e de lá, né, então uma equipe sempre precisará, em última instância, definir um pouquinho, digamos, né, algumas questões mais de base. Okay, então, no cenário bíblico, claro, não mencionei para vocês outras, né, tantas traduções modernas, porque acho que nem vale a pena. Algumas são do desespero total, né? Porque se você vai aí numa editora e diz, quero uma Bíblia, aí pronto, você está perdido, porque tem 1 milhão de Bíblias de todo tipo. Tem Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia, né, do arco-íris, Bíblia disso, daquilo. Então você tem uma série de, digamos assim, de propostas, né, de traduções da Bíblia, né, que fundamentalmente, né, são produções, né, altamente mercadológicas, com o intuito de vender para um grupo específico, né, que satisfaz um, que satisfaz outro, grupo de outro. Né? O movimento das Bíblias feministas, por exemplo, é um dos mais que mais floresceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o movimento feminista lá se tornou muito forte. Então, revisão dos textos, digamos assim, por exemplo, nome de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Por que tem que ser Deus? Por que Deus tem que ser masculino? Então, as traduções feministas, né, no princípio, né, a grande mãe criou o céu e a terra.
assim, passa tudo para o feminino, né? Deus passa para a mãe deusa, ou a grande mãe, né, por exemplo, e faz todo esse processo, né, de revisão, né, para superar o machismo, digamos assim, porque, né, Deus tem vísceras femininas, Deus, né, que é gerador do mundo, etc. Então, são propostas, às vezes, né, de alterações numa língua vernácula moderna, né, adulterações dos textos originais motivado por perspectivas, né, ideológicas. Então, tem das mais variadas possíveis, né, mais variadas possíveis. Traduções com a língua, com a língua de hoje, na linguagem de hoje, né, digamos assim, porque se consegue, né, às vezes alguns textos são um pouco estranhos, não sei o quê, né, então a pessoa vai ler, não entende, né, então vamos colocar numa linguagem de hoje, para a pessoa entender, facilitar a pessoa. Mas nesse processo de facilitar o entendimento imediato, acaba se esvaziando, em grande parte, né, esvaziando o sentido teológico. O sentido teológico. A harmonia entre os irmãos. Harmonia. Harmonia para traduzir koinonia. Koinonia é um termo emprenhe de teologia, né? Koinonia. Aí traz harmonia. Harmonia diz quase nada, né? Diz quase nada. Então, assim, você tem traduções, né, atualizadas para a linguagem de hoje. Então, assim, claro, se você vai ler a Bíblia, né, vai usar uma catequese com crianças, se você ler a Bíblia de Jerusalém, a linguagem aqui, né, até mesmo para quem é adulto, tem vocábulos aqui em português que às vezes você está lendo, às vezes você se depara com termos que você nunca ouviu falar. Você tem que pegar o dicionário. Deus que ameaça, né, para as mulheres do nariz arrebitado de Jerusalém, né, ameaça mandar uma tinha sobre a cabeça delas. Que tinha? Tinha, agora não tem mais? Não, a tinha é um substantivo, né, é uma doença do couro cabeludo, né, que cria seborreia, apodrece a raiz do cabelo, cai e fica careca. Então, digamos assim, você, né, lê o texto, tinha. Você tem que pegar o dicionário para poder saber o que é o negócio, né? Então, veja que a Bíblia de Jerusalém, às vezes a linguagem realmente, né, embora está em português, não é tão acessível assim. Mas ela, né, claro, você poderia usar um outro termo um pouco mais, não sei nem que termo poderia usar, né, mas um pouco mais fácil. Em alguns casos você pode usar um termo mais fácil de compreensão, em outros casos não. É importante que mesmo que a palavra seja um pouco menos usada, né, na linguagem cotidiana, é importante que ela seja quanto mais próxima do texto original para motivos de estudo. Então, se você vai pegar uma Bíblia para você estudar, recomendo uma tradução um pouquinho mais, né, fiel, entre aspas, ao texto original, mesmo que um pouquinho mais difícil, que você tenha que recorrer ao dicionário, né, o pai dos burros, para poder entender alguma coisa aqui e acolá. É claro que se você usar uma catequese, um encontro com crianças, com adolescentes, etc., uma linguagem mais facilitada, de maior fácil acesso, certamente é recomendado. Talvez uma última Bíblia que não mencionei, e estou me recordando agora, é a Bíblia do Peregrino, porque ela se tornou também usada por ali, né, festejada. É uma Bíblia, né, feita por um único tradutor. Então você já começa a pensar, né, o cara, mesmo que seja da magnitude inatingível que alcançou o tradutor dela, que é Alonso Scheckl, né, que é o maior estudioso reconhecido mundialmente de crítica textual, né, e de poesia hebraica do Antigo Testamento, que foi professor e reitor por vários anos, até morrer lá no Pontifício Instituto Bíblico, onde eu estudei. Então ele é a lenda de lá. Os meus professores todos tiveram aula com ele. Então, o cara montou uma gramática de poesia hebraica que é reconhecida mundialmente, ninguém discute o que Alonso Scheckl disse. Então, com relação à parte do Antigo Testamento, na qual ele era perito, ele conhecia
o campo semântico, a origem das palavras, de todos os vocábulos do Antigo Testamento de memória. Qualquer minuto, você chega nele e pergunta, tal palavra, ele te falava imediatamente, ficava um dia inteiro falando sobre aquela palavra. Qualquer palavra do Antigo Testamento em hebraico ou aramaico. Então, a maior sumidade, né, em âmbito católico, né, com relação à perícia linguística, né, digamos assim, certamente é Alonso Schaeffer, indiscutivelmente reconhecido não só no âmbito católico, mas protestante ou qualquer outro estudioso. Todo mundo tira o chapéu, né, e faz reverência a Alonso Schaeffer, certamente. Então, com relação ao Antigo Testamento, ele tem as suas qualidades. Então, a Bíblia do Peregrino, com relação ao Antigo Testamento, é bastante boa. Embora na parte poética, porque Alonso Schaeffer, nas suas aulas, que eu não participei, porque ele morreu antes de eu chegar lá, mas os seus mestres, que foram os meus mestres, passa para frente a tradição, né? Ele dizia, é impossível você compreender um texto da literatura sapiencial, parte na qual ele era perito, sobretudo a parte poética, né? Salmos, né? Poesia e tudo mais, sem você conhecer poesia. Primeiro você escuta o texto até você se apaixonar pela sonoridade, você tem que se apaixonar pela poesia. Enquanto você não se tornar um poeta, você não tem mínima condição de ler um texto poético. Então, o cara sabia, né? O salmo inteiro de cor. Porque são peças líricas poéticas. Então, aí, nesse seu empolgamento justo, honesto e necessário pela poesia, né? Em alguns casos ele, né, faz uma tradução poética do texto, né, respeitando um pouco o campo semântico. Em alguns casos ele se distancia um pouco na tradução da literalidade, para conservar a poesia na língua a qual ele traduziu. Alonso Schaeffer era da Espanha, espanhol. Portanto, traduziu a Bíblia do Peregrino original, foi traduzido para o espanhol. Então, no seu esforço para que quem lesse a Bíblia do Peregrino em espanhol tivesse minimamente acesso à estrutura poética, então ele fez prejuízos em relação à literalidade em favor da poesia. Então não é uma Bíblia, embora muito boa para o Antigo Testamento, nas partes poéticas, Alonso Schaeffer deu preferência à poesia em detrimento da fidelidade pontual e textual. Com relação ao Novo Testamento, ele não era grande, você imagina, né, mais do que qualquer um por aqui no Brasil, né, digamos assim, o Novo Testamento também, né, todo mundo que estuda no Instituto Bíblico, né, sabe ler tranquilamente, minimamente, esse é um ponto de partida, né, qualquer texto em hebraico, aramaico ou grego. Caso contrário, você vai fazer o quê? Você estuda lá, as provas é essa, você está diante do professor, joga a Bíblia em hebraico, lê capítulo tal, versículo tal e tal, em hebraico. Depois dá uma tradução, uma língua moderna das 3 adotadas no Instituto Bíblico. Francês, italiano e inglês, né? Língua moderna aceitável. Ou latim também se pode fazer, né? Um colega lá que fazia todas as provas em latim, provas escritas e orais em latim. Né? Então tem gente que sabe o negócio. Mas de toda forma, né? Ou o Novo Testamento, mesma coisa, né? Você pega ali, né? Você tem que saber. Então, é a própria tradição linguística do Instituto Bíblico que mantém esse tipo de coisa. Então, gente que seja, hipoteticamente, né, para ser tradutor da Bíblia no âmbito católico, tem que passar pelo Instituto Bíblico. Primeira coisa, né? Você faz o quê? Eu sou tradutor. Você estudou aonde? Na escola tal. Então, não use essa conversa. Não usa essa conversa. Então, assim, claro, Alonso Schaeffer conhecia muito bem o Novo Testamento também, como qualquer um que passe pelo Instituto Bíblico, certamente, né, a língua grega, conhecia também o koiné bíblico, né? Mas não era o grande foco da sua pesquisa, digamos assim, ou da sua, né, a sua ciência bíblica extraordinária, estava vinculado ao Antigo Testamento, então tem esses certos limites, né? E depois a Bíblia de Jerusalém foi traduzida, do Peregrino, foi depois do espanhol, né, traduzido para o
português. Então, é bastante boinha, digamos assim, né, com relação ao Antigo Testamento, com algumas questões de liberdade poética, né, para permitir, né, um acesso à poesia para quem lê em língua espanhola, na parte poética do Antigo Testamentário, que distanciou um pouco da fidelidade estrita ao texto na língua original, e o Novo Testamento que, né, de cá e de lá, ele, né, poderia ter traduzido diferente, no meu parecer, né? Então, eu dei uma olhada, né, sobretudo quando eu estava lá no Instituto Bíblico, na sua tradução, né, em espanhol. Tem vantagens e desvantagens. A minha opinião pessoal é esta de que, né, para o estudo, o texto com muitos problemas, tem problemas, né? Tem problema. Como eu acabei de mencionar, a Bíblia de Jerusalém, né? Acabei de citar o exemplo clássico, né, do termo a par, que em 3 momentos é usado com 3 vocábulos em português diferentes, aí você perde totalmente o vínculo, né, de uma coisa com outra. Então tem problemas, né, de cá e de lá, como sempre, mas ainda me parece ser uma tradução que se aproxima ainda com um nível de proximidade à língua original bastante boa. Então, para o estudo, eu particularmente ainda uso a Bíblia de Jerusalém. Não, só 2 coisas. Então, se eu fosse recomendar uma Bíblia em espanhol, seria do Peregrino. E outra, por que Peregrino? Por isso não, você sabe? Alonso Checo traduziu para o espanhol, né, era a língua materna dele, e depois fizeram a tradução do espanhol para o português, né? O que não muda muita coisa, porque a estrutura linguística do espanhol com o português, a estrutura linguística basicamente é a mesma. Então, assim, tem muita proximidade entre português e espanhol, o que não mudou muito, não sofreu grandes prejuízos na passagem do espanhol para o português, né? Embora a tradução em portuguesa não é de Alonso Schickel, ele traduziu para o espanhol, né? Peregrino, eu realmente não sei porque chama Peregrino, né? Que é de Jerusalém, que o pessoal da França que estava lá na escola de Jerusalém. Jerusalém, sim. Peregrino eu nunca fui atrás do título, na verdade, não saberia dizer porque peregrinou por aí afora, no título de... Mas realmente não precisaria ver se há uma indicação, né, do título. Ok, pessoal, então isso com relação às traduções, né, para o nosso português por ali, né, o cenário é bastante complicado, né, e cada pouco surge uma Bíblia nova no cenário, porque o negócio vende, né, acabou sendo produto de mercado, digamos assim, e tem essas possibilidades aí, né, de uso, de cá e de lá. Evidentemente que um texto um pouquinho mais fiel, embora com vocábulos estranhos à língua original, favorece, digamos assim, a um estudo mais científico da Bíblia, né? Na carência, digamos assim, né, de um estudo linguístico mais aprofundado, seria recomendado, né, vocês, por exemplo, têm a sorte de conhecer, estudar, né, um pouco, ao menos fazer uma introdução do grego e do hebraico, que é muito importante, né, ao estudar depois. Esse aqui é o curso de introdução. Introdução a gente faz o quê? Faz isso aqui, né, fica falando dos cotovelos, né, e não estuda nada, né, o semestre inteiro ninguém nem viu a cor da Bíblia. Mas depois da introdução vão estudar o texto. E aí, é claro, né, o professor certamente vai fazer referência, né, em diversos momentos ao texto, né, na língua original, na medida em que isso, né, for importante para a teologia do texto, né, embora com as diversas traduções diferentes, né, uma aproximação às línguas originais facilita bastante e ajuda. Em diversos casos, muitos problemas simplesmente desaparecem feito fumaça quando você tem acesso à língua original. Simplesmente deixam de existir, né? E verão como muitas interpretações que são verdadeiros castelos astronômicos, né, diante do texto na língua original, já era, não tem sentido nenhum, é fruto de uma imaginação interpretativa que não tem fundamentação bíblica. Tem várias interpretações que são assim, você lê o negócio e fica encantado, nossa, que bonito, isso aqui é assim, assim, mas não é nada disso, não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação, né, no texto. Então, as interpretações, né, a exegese, a hermenêutica bíblica, como é chamada,
acabou virando um negócio de ramificação de achismos. Ramificação de achismos. Tem demais da conta. Sobretudo quando se trata de alguns textos mais discutidos, o Pentateuco, vocês estudarão o semestre que vem, certamente. O professor de vocês certamente vai apontar elementos dessa natureza. Isto é, de diversos livros que aparecem. Se você vai numa editora, um comentário sobre o Pentateuco, tem um montão. E alguns até de estudiosos aparentemente sérios, né? Mas que fazem interpretações muito livres e que não pega no texto. Não vai, se não tiver um contato mais seguro com a língua original para poder desenvolver alguma coisa com alicerce, fazer o quê, né? Embora seja bonito, mas não se assenta no texto. Okay. Chega de observações dessa natureza, passamos a um pouco, né, as edições críticas, passo rapidamente essa temática. Edições críticas é quando você vai, né, digamos assim, pegar um texto, né, crítico. Texto crítico significa o quê? Significa que peritos, né, escolheram um texto na língua original e fizeram uma resenha das variantes textuais na nota de rodapé, para você ver quais são as mais importantes divergências textuais e que diferença isso faz numa interpretação do texto. A edição crítica, portanto, é resultado, né, de um estudo comparativo dos diversos testemunhos textuais. Em geral, se faz dos códices de peso, das grandes famílias textuais, porque são tantas as cópias de Bíblia para cima e para baixo, de textos antigos, né, de manuscritos, né, pergaminhos, etc., que hoje esse pessoal que faz edição crítica é aqueles que lidam com uma parte bastante complicada e intrincada do estudo bíblico, que se chama crítica textual. A crítica textual acompanhada da filologia bíblica. Você é aquele que estuda vocábulo por vocábulo, aquele que estuda a origem dos vocábulos, o campo semântico, e ao mesmo tempo, né, que estuda comparativamente os diversos testemunhos textuais, né, e vê quais são as divergências, por que dessas divergências, quem as fez, por qual motivo, né, quem adulterou o quê. Né, contextos diferentes, qual que veio primeiro, qual que veio depois. Então, a classificação de todo esse material aí em famílias textuais, né, e depois os códices de peso, os mais importantes, aqueles que remontam um texto possivelmente mais próximo do original, visto que o original não existe, é de muita importância. Então, com relação a essas edições críticas, se você pega certamente, né, um texto, qualquer texto, né, da Tanakh, texto hebraico do Antigo Testamento, a gente tem uma grande vantagem, porque o texto da Tanakh, né, o texto hebraico, esse que vocês usam aí para introdução ao hebraico, né, esse que vocês, né, entrarão em contato ao estudar o Pentateuco e os livros do Antigo Testamento em geral, né, por conta da Veritas hebraica, né, de São Jerônimo, é o texto de base das nossas Bíblias, né, digamos assim, grosso modo, o texto de base das nossas Bíblias, e que ele é tirado tal e qual de um códex, chamado Codex Leningradensis. Então, existe um códice que contém a Tanakh tal e qual, de ponta a ponta. Chamado Codex Leningradensis, B19A, alguns usam essa sigla, outros usam a sigla L, por conta desse nome, Leningradense, porque o negócio foi colocado na cidade, fundada em honra de Lenin, na Rússia, e aí virou Leningrado, cidade de Lenin, e depois, com a queda do comunismo russo, trocaram o nome da cidade, colocaram São Petersburgo. Então tá lá, quando vocês forem na Rússia, visitem o museu, né, de São Petersburgo, lá tem o Codex Leningradensis, onde você tem então num códice a Tanakh tal e qual a gente usa e tal e qual o judeu usa, porque esse é o códice completinho, o mais antigo que se tem da Tanakh inteira. Então, se você vai numa sinagoga, e vai lá e pede um rabino, me dá um texto da Tanakh, ele vai te dar uma Tanakh em hebraico, que é, a impressão tal e qual do Codex Leningradensis. É esse aí, tal e qual, né?
E evidentemente, né, que a edição crítica faz o quê? Coloca, né, as variantes textuais de outros códices, né, em relação a este. Uma nota de rodapé ali, acrescenta, etc., né, de cá e de lá, né? Então, o Codex Leningradenses é um importante, que contém a Bíblia inteira. Outros mais antigos um pouquinho do que o Codex Leningradenses, embora seja mais antigo, mas não tem a Bíblia inteira. O Codex Alepo, o Alepenses, por exemplo, né, com a sigla A, por exemplo, ele não contém a Bíblia inteira, faltam várias folhas nele, então não tem a Tanakh inteira, embora alguns tentam argumentar que ele é anterior, né, quase de um século, né, ao Codex Leningradense. Depois o Codex Cairensis, o de Cairo, é também conhecido como Codex Prophetarum, porque contém só o bloco dos Neviim. Então são os principais e mais autorizados códices que contêm a Bíblia hebraica, né, mas o Codex Cairensis e o Codex Alepenses não contêm a Bíblia hebraica inteira e, portanto, resta o Codex Leningradenses, que serve a este propósito, né? Codex Alepenses, ou de Alepo, né, é o mais antigo manuscrito do texto massorético, como eu falei, mas ele começa, os cupins devoraram o Pentateuco quase inteiro. A primeira página do negócio começa com o livro do Deuteronômio, capítulo 28, é o último livro da Torá, e começa no capítulo 28, versículo 17, e o capítulo, né, Deuteronômio tem 34 capítulos, então estão vendo que estão quase no fim então são cupins que viraram rabinos, devoraram a Torá inteira, né? Quase inteira, e o Codex, então, né, Alepenses começa com a primeira palavra que aparece no texto é Arur, maldito. Então aí começa o negócio um pouco assim, né? Conservado ali, né, no Museu de Israel, que está ali, né, do lado da Jerusalém antiga, né? Jerusalém moderna tem esses museus de Israel com uma seção da parte bíblica, né, chamada de Shrine of the Book, né, o santuário do livro. Então está lá conservado esse material, né? Depois o mais antigo manuscrito dos profetas, que contém a Bíblia, a parte que contém a Bíblia antiga, que é esse Codex Leningradense, como eu já mencionei, conservado na Biblioteca Nacional Russa de São Petersburgo, que é o texto então de base que a gente usa aí para o estudo do hebraico, né, e para a interpretação do Antigo Testamento, grosso modo, digamos assim, né? O Codex Cairensis de Cairo, a capital do Egito, mais antigo manuscrito hebraico que contém um texto completo dos profetas. Então, é bastante antigo, mas infelizmente não tem a Bíblia inteira, né? Então, as edições críticas, né, digamos assim, hoje não trouxe a minha Tanakh, mas digamos a Bíblia hebraica chamada de BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, de Stuttgart, porque Stuttgart é uma cidade na Alemanha, né? Os editores críticos pegaram o texto do Codex Leningradense, texto hebraico, e fizeram a resenha das principais variantes textuais nos demais códices e das famílias textuais, e referendaram isso numa nota de rodapé. É o texto, então, mais usado até hoje. Embora existem diversos outros projetos, né, de outras edições críticas. Já existia uma edição crítica antes de Kittel, a Bíblia hebraica de Kittel, como é chamado, né? Kittel é um grande pesquisador, porque ele coordenou, né, um vocabulário teológico do Antigo Testamento. Significa o quê? Que nesse vocabulário teológico do Antigo Testamento, Theologische Wörterbuch des Altes Testament, em alemão, o cara é alemão. Então, o que significa? Você tem todas as palavras em hebraico que aparecem na Tanakh, está nesse vocabulário teológico. Aí tem a palavra em hebraico, né? E aí tem, então, páginas e mais páginas sobre aquela palavra, a origem dela, a sua relação com outras línguas semíticas, as traduções antigas dessa palavra, né, o campo semântico da palavra, os seus diversos significados e os seus usos em todo o Antigo Testamento. Então é um negócio extraordinário, né? Resultado de uma pesquisa filológica secular, coordenado por ele e por outros, né? Coordenado depois com a perícia de outros grandes biblistas, né? Então ele tem uma organização
chamada Bíblia Hebraica de Kittel, né, que é uma edição crítica, que deixou de ser usada por conta de um sistema de siglas bastante complicado. Então, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia facilitou um pouco as siglas, né, que aí deixou de ser usada a Bíblia de Kittel. Mas o que interessa, que estou mencionando de Kittel, é este vocabulário, né, teológico do Antigo Testamento, né, que é uma coisa preciosa, digamos assim, para quem estuda, né, o Antigo Testamento em geral. A Bíblia Hebraica Stuttgartense, como eu falei, é a mais usada até hoje, né, está na sua quinta edição, né, e ela, digamos assim, né, fornece uma resenha dos principais códices que contêm e testemunhos e né, pergaminhos que contêm variantes textuais. Existem outros projetos da Universidade de Oxford, tem um projeto da Oxford Hebrew Bible, por exemplo, né, a própria Bíblia de Jerusalém tem um projeto também, né, os próprios judeus, né, querem fazer digamos assim, uma edição crítica eles mesmos, né, a Hebrew University Bible Project, né, um projeto da Bíblia hebraica, né, da Universidade da Hebraica de Jerusalém, né, Hebrew University, que é uma universidade até boazinha até. Eu fiz uns cursos lá. Tem pesquisadores sérios, né, de judeus que estudam o Antigo Testamento, inclusive que estudam o Novo Testamento como literatura judaica tardia. Não considera como palavra de Deus, né, mas como o Novo Testamento é escrito judaico, que todos os autores do Novo Testamento são judeus, né, inclusive um dos meus professores do Instituto Bíblico dava aula lá de Novo Testamento. Ela foi professor lá por 15 anos na Hebrew University sobre o Evangelho de João, né? Em hebraico, claro, né? O cara sabe hebraico, né? Moderno, tranquilamente, dá aula disso, né? 15 anos deu aula na Hebrew University, né? Um ótimo professor, fiz diversos cursos com ele. Então tem esse projeto, tem um projeto também da Bíblia Hebraica Quinta. A Bíblia Hebraica Quinta é um negócio curioso. Tem sido assumida aos poucos lá no Instituto Bíblico. Eles começam a fazer edição crítica de livro por livro. É assim que começa o negócio, né? Faz edição crítica de um livro, publica. Faz outro livro, publica. Depois vai juntando, depois que termina toda a Bíblia inteira, junta tudo isso e aí produz um livrão, né? E da edição crítica inteira. Mas a Bíblia Hebraica Quinta, digamos assim, até essa altura já foi feita a edição, né? A publicação crítica de todos os livros do Pentateuco, e alguns outros livros também do Antigo Testamento, mas ainda está bastante longe de terminar, porque são muitos livros, né? A previsão era que fosse para terminar em 2010. Em 2010 eu estava lá no Instituto Bíblico, né? Não terminou, os professores falaram, e a Bíblia Hebraica Quinta, vai sair ou não vai? Todos os professores lá, inclusive vários deles fazem parte do projeto, né? Dessa edição crítica. Não, o negócio vai durar até lá para o ano 2040. Então, está se esperando que o negócio vai aos poucos, né? Digamos assim. Né? Tem alguns dos professores lá do Instituto Bíblico fazem isso. 6 meses. Né? Durante um semestre dá aula no Instituto Bíblico e outros 6 meses fica por conta só de trabalhar nessa edição crítica. E alguns deles já estão nesse negócio aí há mais de 10 anos. Então, é um negócio, vocês verem que requer tempo, requer perícia. Por isso que eu estou falando para vocês, uma tradução, você pega a tradução da Bíblia, da CNBB, né? Um grupozinho de 5, 6 pessoas que em 2 anos traduz a Bíblia inteira. É uma revisão, digamos assim, né? Revisão, certamente, né? Com suas qualidades, mas você fica meio ali, né? O negócio precisa, uma equipe de tradutores no Brasil ainda não foi favorecida. Por quê? Por diversas razões, né? Uma delas, a gente fala baixinho, né? Por digamos assim, egoísmo episcopal. Fala baixinho, né? Porque o bispo manda o camarada para estudar lá, depois, não, eu quero ir para trabalhar aqui na mídia séria, agora vai levar lá para não sei aonde, para CNBB, não sei para onde, para ficar estudando e traduzindo Bíblia. Não, isso não, já tem Bíblia traduzida, então fica nisso mesmo, fica por isso, né? Vai seguindo. Então falta uma equipe, seria uma equipe sólida, competente, que se dedicasse aí, né, no mínimo 15, 20 anos para poder fazer um negócio, né, realmente de perícia.
Ok, então as edições críticas, né, do Antigo Testamento, terminamos um pouquinho, porque a próxima aula então retomo este elemento, né, da Bíblia Hebraica, né, do Antigo Testamento, edições críticas, e passo um pouquinho, de forma breve também, a edição crítica do Novo Testamento, que é um pouquinho menos complicada até, ou não, porque depois temos o problema, né, de uma falta de um códice que contém o Novo Testamento tal e qual, então um texto montado do Novo Testamento, bem da verdade, né, que nos chegou através do texto dos receptos. Então, agradeço pela paciência de mais uma manhã. Na próxima aula, então, a gente continua.